Por exemplo, velho, quando a gente escreve a música Propósito, foi algo que Deus me conectou com a frequência dele para dar uma direção para as pessoas, para que as pessoas entendessem que a vida não é só sobre a esbórnia, não é só sobre aquele hiato que a gente tem dos 15 para os 20 anos, que a gente pode fazer tudo, que a gente não é imortal e etc. Não, pô. A música Propósito, por exemplo, ela veio para mim como um presente para mostrar que seja o tempo que for, que você se permita viver. A estar na esbórnia, estar na alegria, estar na bebedeira, estar nas festas, estar em paz, mas que exista um propósito, que seja talvez o equilíbrio, para no fim vocês entenderem e no fim vocês estarem dispostos a não achar que a vida de vocês se tornou ruim porque você parou de ir para determinados lugares. Não, ela apenas mudou. Da mesma forma como uma mulher, ela busca também engravidar ou ela aceita a real natureza dela para se tornar algo que é instintivo dentro dela. O homem também chega em um determinado momento que ele vai querer buscar algo para poder maturar, para poder se tornar algo além daquilo que ele não tem concepção do que ele pode vir a ser, sabe? Ninguém consegue continuar a mesma pessoa, velho, todos os dias. Nossas células morrem todos os dias, e são milhares delas. Então a gente continua ali envelhecendo e retardando um pouco. Tem muitos que têm capacidade evolutiva, né, de continuar ali crescendo e adentrando dentro de muitas e muitas situações. Porém, a vida ela é finita e isso que torna tudo isso muito bonito, sabe? Saber que há um propósito e que a vida termina. Isso que eu acho bonito, velho, na vida, tá ligado? Porque ela acaba, mano. E assim, quando você tem um propósito, parece que ela se torna gigante, porque todo dia você vive ele. Então parece que você não envelhece, saca? Por isso que eu não aceito, por exemplo, da minha diretora aí de vídeo do Caralho 4, que não tenha tempo para repensar a coisa, ter confusões mentais de porque isso, porque não tem. A gente só tem que fluir, a gente só tem que aceitar, saca? E a fé, mesmo que alguns não acreditem em uma religião específica, ou pelo menos que tenha fé no universo, velho, quando você deixa como um rio a fé fluir por você e você perde o medo, perde o friozinho na barriga, a insegurança de tudo que você achava que deveria ter, você percebe, velho, que você se tornou uma pessoa parte do todo. E o todo, velho, é energia, é o espaço, é o universo, são as estrelas, ou o todo desse planeta, tá ligado? E aí as coisas começam a acontecer de forma natural e você começa a ter muito sucesso em vida. Eu acredito muito nesse poder, eu vivo esse poder, por isso que eu glorifico muito, não só o nome do Senhor, mas também a energia que nutre esse mundo. Por fim, eu acredito muito em Star Wars, assim, no poder da força. Pô, a câmera emocionou, velho. Mas é isso, eu acredito muito, por isso que eu amo Grogu e amo o filme que eu assisti ontem, que é sobre frequência, coragem, amizade, solidão e vibração. Eu acho que em vida a gente tem que ser positivo todo dia. Se as pessoas que moram em Londres, que a maior parte do tempo o céu é cinzento, elas são felizes, elas estão sempre com um café, andando pelas ruas, lendo um jornal, ouvindo música no fone e no fim sendo felizes, ou indo para um curso em Oxford, ou indo para um parque, ou vendo os cisnes, ou enfim, celebrando a vida. Quem que não quer ser positivo? Quem que não quer estar nessa vida positivamente bem, podendo transformar a vida de uma pessoa que nunca viu apenas por um sorriso, um olhar ou uma palavra? Nossa, não tem uma pessoa no mundo, velho, que não queira ser positiva. Acho que a maior parte das pessoas que, claro, sofrem com muitas questões psicológicas ou de criação ou que vêm de famílias distintas, acabam perdendo essa positividade porque é comum. É como se fosse uma jornada exclusiva de cada ser humano dentro do planeta para que eles venham a recuperar não só a confiança, mas essa positividade. E no fim, quando a gente aceita essa positividade, aquela fagulha, aquele foguinho, aquela única pessoa que fala assim: eu não vou conseguir mudar o mundo, eu não vou conseguir transformar o mundo porque o mundo é muito grande, eu não vou conseguir causar um efeito. Ela causa a partir do dia que ela começou a ser positiva em um grupo de 5, 10, 20 pessoas. O resto é consequência. E o mundo se transforma dessa forma. Não só o seu entorno, mas o outro também. Amai-vos uns aos outros como vos amei. Nada melhor que isso. Eu uso minha influência para poder levar a confiança para as pessoas para que elas atinjam o potencial máximo delas. A melhor versão delas para poder elas não focarem apenas em receita, mas elas se conhecerem e serem felizes. Felicidade é estado de espírito, por exemplo. Mas, em alguns casos, a nível técnico, por exemplo, quando a gente olha para o planeta, no lado esportivo, no lado artístico ou musical, ou até mesmo de influência, quando a gente vai para influenciadores, hoje a nível global,
a gente percebe que todos eles têm um grau de responsabilidade muito grande sobre o todo. E a partir do momento quando ele transiciona para Y seguidores ou um outro patamar financeiro, aquela pessoa, velho, tem a total responsabilidade com quem elas estão conseguindo compartilhar a vida dentro das redes sociais ou dentro da jornada delas. Então, daí em diante, eu acredito que a influência, principalmente, para mim que trabalho isso todos os dias, se torna algo extremamente cauteloso. É como se você andasse numa areia movediça e você tivesse que andar de ponta de pé. E é quando você afunda, é no momento que você se perde dentro de você e você não consegue encontrar o caminho. Eu acho que talvez eu traria isso como uma reflexão para o meio da influência. Então, eu tento olhar a influência dessa forma, sabe? Para que não seja algo também tão confuso a ponto do outro não entender a sua responsabilidade em torno do todo. Pode reparar, escolhas, consequências. Consequências, escolhas. Se você escolhe fazer um post, se você escolhe escrever sobre algo, o que vem diante ali é a consequência. Se você escolhe realmente seguir alguma coisa para a sua vida, que você acha que é bem para você e é ruim para 1 milhão de pessoas, as consequências virão. Se você escolhe naquele dia errar aquele chute de forma proposital para chamar a atenção para mudar de clube, porque o clube está interessado em você, as consequências também virão. Então nada que for dito em meio à imprensa ou nada que for realmente translúcido a tal ponto de modificar a verdade não ganhará força, porque é a consequência daquele ato. A gente tem a mania de sempre culpabilizar o outro, escolher o outro para que o outro assuma uma responsabilidade que não é sua. O outro sempre vai encontrar coisas para banalizar, para desmerecer, para não glorificar o seu trabalho. E no fim, não assumirão a culpa. Irão culpar o outro, porque não conseguem assumir as escolhas dos seus próprios atos. Ou seja, consequências.